Meus irmãos e irmãs, nos encontramos nesta quinta-feira para juntos meditarmos a palavra de Deus. Nesse dia, então, que nós lemos o evangelista São João, no capítulo 13, versículos do 16 ao 20. Depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus lhes disse: em verdade vos digo, o servo não está acima do seu senhor, e o mensageiro não é maior que aquele que o enviou. Se sabeis isso e o puserdes em prática, sereis felizes. Eu não falo de vós todos, eu conheço aqueles que escolhi, mas é preciso que se realize o que está na Escritura. Aquele que come o meu pão levantou contra mim o calcanhar. Desde agora vos digo isso antes de acontecer, a fim de que, quando acontecer, creiais que eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que o enviar, me recebe a mim, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nesta quinta-feira, nós vemos esta narrativa de Jesus Cristo após aquele gesto que nós conhecemos muito bem, que é o gesto do lava-pés. Após ter lavado os pés dos seus discípulos, através do relato do evangelista São João, nós vemos Jesus que declara: em verdade vos digo. E sempre quando Jesus Cristo inicia o seu ensinamento com esta frase, em verdade vos digo, é um ensinamento que deve ser vivido constantemente pelos seus discípulos, de modo especial os apóstolos e também nós. Ele recorda: o servo não está acima do seu senhor e o mensageiro não é maior que aquele que o enviou. Jesus Cristo vem recordar a necessidade da vivência da humildade, mas vem recordar também o seu exemplo. Porque se o servo não está acima do seu senhor, se o mensageiro não está acima daquele que o enviou, e Cristo como o Senhor, Cristo como aquele que envia os discípulos, cumpre esse gesto de humildade, que é o gesto do lava-pés, e recordemos muito bem, causa espanto a São Pedro, Cristo que lava os pés, porque era um serviço reservado aos escravos. Mas Jesus o realiza recordando a necessidade da vivência da humildade. E se Cristo cumpre esse gesto, é justamente para que, a seu exemplo também, os discípulos possam reconhecer e viver a humildade. E dentro desse contexto que nós estamos meditando sobre Jesus Cristo, bom pastor, estamos rezando também por todas as vocações, para que possam ser pastores de acordo com o coração de Jesus Cristo, recordarmos também a necessidade da humildade na vida de cada um daqueles que são colocados para conduzir o povo nos caminhos de Jesus Cristo e levar esse mesmo povo para o encontro do Pai. E é claro, então, que ao mesmo tempo que Cristo traz um ensinamento para os seus discípulos, traz um ensinamento para aqueles que estão diante do povo de Deus e conduzem este povo para junto do Cristo, mas traz também um ensinamento a todos nós que levantamos o nome de cristão. Ou seja, todos nós devemos olhar o exemplo de Cristo e vivermos aquilo que Ele nos ensina. De modo especial, o ensinamento da necessidade da vivência da humildade no nosso dia a dia. Cristo, no entanto, continua o seu ensinamento e nos fala mais uma vez: em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, me recebe a mim, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Ou seja, com isso Cristo quer dizer, aquele que recebe o apóstolo, por ser apóstolo, aquele que recebe o discípulo, por ser discípulo, é ao próprio Cristo que recebe, e recebendo o próprio Cristo, recebe também o Pai. Traduzindo para o nosso dia a dia, nós poderíamos sempre dizer: aquele que recebe o sacerdote, aquele que recebe o religioso, que recebe a religiosa como enviado de Jesus Cristo,
recebe o próprio Cristo, e recebendo o próprio Cristo, recebe também aquele que o enviou, recebe também o Pai. E por isso nós deveríamos ter sempre esta hospitalidade para os servos de Deus, para aqueles que se dedicam inteiramente à condução do rebanho de Cristo, porque ao recebê-los, recebemos o próprio Cristo, e recebendo Cristo, recebemos o Pai. Hospitalidade essa, inclusive, que nós podemos sempre sentir de modo particular quando fazemos as nossas missões, quando fazemos as nossas desobrigas, e somos muito bem recebidos pelas comunidades ribeirinhas, por aqueles que vivem nas nossas estradas, por aqueles que vivem nos nossos ramais, e devem ter sempre essa certeza que ao receber-nos, recebendo-nos como aqueles que vêm levar o Evangelho de Jesus Cristo, recebem então o próprio Cristo e recebendo o próprio Cristo, recebem também o Pai. Desse modo, hoje, Cristo nos convida a estas duas atitudes. Primeiro de tudo, a vivência da humildade, porque se Ele, o Senhor, se Ele, aquele que envia os mensageiros, viveu na humildade, nós também devemos viver na humildade. E por fim, nos convida à hospitalidade, de modo especial a hospitalidade de todos aqueles que ainda hoje são enviados como mensageiros do Senhor para nos conduzirem no caminho que é Jesus Cristo e nos levarem então para a vida eterna. Façamos assim a nossa oração para esse dia. Ó Deus, que restaurais a natureza humana, dando-lhe uma dignidade ainda maior, considerai o mistério do vosso amor, conservando para sempre os dons da vossa graça, naqueles que renovastes pelo sacramento de uma nova vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. E abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.